nós projetamos 3 palavras com relação a esse tema. Ainda no domingo passado, supostamente, no domingo anterior, nesse domingo agora, supostamente que passou, era para ser a última ministração. Mas durante a semana o Senhor colocou algo no meu coração e eu falei com Jonas, dá para a gente estender essa série de mensagens? E ele falou, o que você está pensando? Eu falei, estou pensando, o Senhor tem colocado isso no meu coração, o que você acha? Ele falou, vamos em frente. E hoje, como o Denis falou, eu vou procurar falar um pouquinho mais devagar, que está acontecendo a tradução, e para que o Mark possa compreender aquilo que a gente está falando aqui. Nós já falamos sobre o maior amor da minha vida. Entendemos que é uma diferença entre quem é o maior e quem é o grande. Jesus é o maior amor da nossa vida. E isso de certa forma, apresenta um caminho muito especial para nós entendermos. E por ele ser o nosso maior amor, né, ele é suficiente. O meu maior amor, ele é suficiente. Você entende isso, não? Vivemos em um mundo onde as pessoas buscam suficiência em outros. Numa profissão, em tantas coisas. Mas Jesus, por ser o seu maior amor, ele é suficiente na sua vida. Ele é tudo o que nós precisamos. Você entende isso? E por ele ser suficiente, ele também é presente. Ele está conosco em todas as situações. Você acredita que Deus estava com Cristo na cruz? Você acredita nisso, Júnior? No momento tão difícil que Jesus estava passando, Deus estava lá, até que o nosso pecado foi jogado sobre Cristo, e Jesus fala, Deus Pai, por que você me desamparou? Por que eu não sinto mais a tua presença? É porque naquele momento o meu pecado e o seu pecado estava sobre Cristo, e Deus Pai teve que se ausentar. Então Deus, ele é presente em todas as estações da vida. Ele é tão presente que ele voltará. Mas a questão é, nesse intermédio da volta de Cristo, do momento que nós estamos vivendo até a volta de Cristo, o Senhor perguntou para mim, ok, eu vou voltar, Marciano. Mas e aí, como é que a igreja vai viver e como é que a igreja vai esperar pela volta de Cristo? Nós precisamos entender isso. Por isso hoje eu quero falar sobre propósito. Enquanto eu espero a vinda de Cristo, como eu vivo? Eu vivo com propósito. Fala, enquanto eu espero a volta de Cristo, eu vou viver com propósito. E o título dessa mensagem é: o maior amor da minha vida me criou com um propósito. Você não é obra do acaso. Às vezes um nascimento parece que ele acontece de um acidente, através de um acidente. Não foi planejado. Você entende o que eu estou falando, não? Talvez o homem não planejou, mas na onisciência de Deus, Deus sempre soube todas as coisas. Então ninguém que nasceu, ninguém que recebeu vida é obra do acaso, é obra de Deus. Mesmo que como aconteceu, não foi da maneira correta. Por isso que a graça nos abraça. Jeremias 1,5, o texto base fala assim: antes de formá-lo no ventre materno. Vocês têm o texto aí? Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o... E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Parece que a primeira pessoa que entende que está gerando vida é a mãe. Ela que tem os primeiros sinais, quando ela começa, no ventre dela, a vida começa a ser manifestada. Não é assim? Mas na verdade, quando a mãe percebe esses sinais, são os sinais que Deus está dando, que existe vida que Deus colocou na mulher.
Então, eu preciso entender que tudo que tem vida tem propósito. Fala tudo que tem vida. Fala tudo que tem vida. Se o irmão do teu lado aí está meio com sono, acorda ele e fala tudo que tem vida, irmão. Tem propósito. Você está respirando, está com vida, está com saúde? É porque tem propósito sobre você. Nós vivemos em uma geração onde as pessoas, nessa geração, conseguem fazer muitas coisas. Mas será que todos sabem por que existem? Ou por que estão fazendo o que estão fazendo? Muitos conhecem a sua função, sua profissão, os seus talentos, mas todos entendem o seu propósito? A Bíblia nos mostra que nada foi criado por acaso. Tudo o que Deus criou possui intenção, valor e significado. Por isso, ao descobrir o propósito de Deus, eu descubro o verdadeiro sentido da minha existência. Você quer entender por que você está existindo? Você quer entender o porquê você está vivendo essa estação da vida? Eu já sei, você já sabe. Quando nós entendemos o propósito, nós entendemos a razão da nossa existência. Porque nessa geração tem tantas pessoas correndo de um lado para o outro, tentando buscar a razão da existência. E acham que a profissão vai dar isso, que o casamento vai dar isso, que a igreja vai dar isso. Eu e você precisamos entender que o único que pode dar propósito para mim e você é Deus. E o primeiro ponto dessa mensagem fala: só Deus pode dar propósito ao homem. Repita isso: só Deus pode dar propósito ao homem. Efésios 1, 9 a 11 fala assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu... Como Deus revela a vontade dele? Você acabou de ler. Ele revela a vontade dele através do seu... Falei, ele revela a vontade dele através do seu propósito. Então, para entender a vontade de Deus, eu preciso compreender o propósito de Deus. E não é um mistério mais. Isso é excelente. É um mistério, irmão. É um mistério. Mas que mistério que tem só mistério? Não, o mistério já foi revelado. E ele é revelado através do propósito. Que ele apresentou aonde? Em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. A criação inteira nasceu da intenção de Deus. Tudo que você vê que faz parte da criação foi criado por causa da intenção de Deus. Tudo foi criado segundo o conselho da sua vontade. Quem deu conselho para Deus para ele criar o que ele criou? Ele mesmo, por causa da sua onisciência. Tudo foi planejado desde o princípio. Você foi planejado desde do princípio. Ah não, o que aconteceu na minha vida, parece que tem algumas coisas que estão fora de ordem. Estão fora de ordem porque possivelmente ainda nós não entendemos o propósito de Deus. Quando nós entendemos o propósito de Deus, as coisas voltam a andar em ordem. No princípio, Deus, para criar, Ele colocou ordem. E para colocar ordem, Ele estabeleceu propósito. Então, ordem e propósito caminham juntos. Eu preciso entender o propósito para colocar a minha vida em ordem. Eu preciso, para a minha vida estar em ordem, eu preciso caminhar dentro do propósito. Isso é a intenção de Deus. O homem não define o seu propósito pela família que forma, pela profissão que exerce ou pelos sonhos pessoais. Parece que o meu propósito vai se realizar quando eu cumprir aquele sonho. É assim ou não? Pensamos assim ou não pensamos? Eu penso assim às vezes.
Mas não é isso que define quem você é. Isso faz parte da sua vida e não tem nada demais de você sonhar. Sonhe, você pode sonhar, mas você precisa entender que o maior sonho de Deus para você é que você viva o propósito dele nessa terra. Tudo isso faz parte da vida, sonhar, ter profissão, casar, formar família, isso tudo faz parte da vida, faz parte. Mas não é o que determina, pois é o Criador quem estabeleceu o propósito para toda a criação. O sol não escolheu iluminar. Você acredita nisso? Não foi o sol que determinou, eu vou ser o sol. Foi quem? Deus. Haja luz. E houve luz. E o sol foi criado com um propósito para iluminar. As estrelas não decidiram brilhar à noite. A terra não decidiu ser a parte seca do planeta. O homem não decidiu sua sexualidade. Quem decide a sexualidade é o Criador, criando homem e mulher. Os peixes não decidiram viver debaixo da água, nem os pássaros no alto voando. Isso tudo é criação de Deus. E Ele estabeleceu assim, e tudo é perfeito dentro do propósito de Deus. O propósito da criação é revelado quando nós encontramos a salvação. Como que eu encontro o propósito? Quando eu encontro o Salvador. Só Ele pode me dar razão para viver. Pois somente através de Cristo podemos voltar a viver o verdadeiro propósito. Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre e amém. Para que eu vivo? Por que eu vivo? Através de quem que eu vivo? Através de Jesus. É através de Jesus que você vai ser bem-sucedido neste lugar. É através de Jesus que Deus vai estabelecer a vontade dele sobre a sua vida. É através de Jesus que você está aqui nessa terra hoje. É por causa dele. Você entende isso? Ah, Deus, como eu orei para estar aqui. Sim, você orou, mas o propósito de Deus é soberano a sua oração. Se você está aqui é porque Deus te trouxe para cá. O que cansa não é viver, mas tentar sobreviver sem propósito. Quanta gente cansada nós conhecemos? É possível que eu esteja cansado. É possível que você esteja cansado ou cansado. Viver não cansa. O que cansa é sobreviver sem propósito. Segundo lugar, o propósito não é sucesso, é viver a vontade de Deus. Repita isso, propósito não é sucesso. Vamos fazer juntos? 1, 2, 3. Repita. 1, 2, 3. Leia, por favor. Efésios 2:10. Porque somos feitura de quem? Dele. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então o propósito não é só conhecer que existe um propósito, é necessário andar nas boas obras. É nisso onde nós iremos viver tudo o que nós estamos falando. Sucesso e propósito são duas coisas totalmente diferentes. Eu posso ter sucesso e nem sempre eu vou ter propósito. É possível você viver com propósito e alcançar alguns lugares. Mas o que determina propósito não é sucesso. O que determina a identidade da igreja não é a quantidade dela, é como a igreja vive. Se ela tem propósito para viver ou não tem. Se ela tem propósito para ser luz ou não. O sucesso busca reconhecimento humano, enquanto o propósito busca viver a vontade de Deus. São duas coisas totalmente diferentes.
E o ser humano tem uma necessidade de buscar reconhecimento. Enquanto a alma não está curada, enquanto a alma não está sarada, normalmente é feito coisas para que haja o quê? O reconhecimento. E quando as pessoas não reconhecem o que está sendo feito, aí que eu me firo ainda mais. Isso é buscar sucesso. Por que você está fazendo o que Deus te chamou para fazer? Para ter o reconhecimento do pessoal, ou porque você está obedecendo à vontade de Deus? Isso é totalmente diferente. Isso tem que estar muito claro no nosso coração. Porque nesse mundo que nós vivemos, hoje as pessoas apresentam o quê? O que dá certo. Não é assim? Quando a pessoa está comendo sanduíche em casa, ela posta? Normalmente não. Quando ela sai, vai para um restaurante bacana, o que ela faz? I'm here. No topo do monte. Faz parte. Faz parte. It's okay. Tem dias que você vai comer sanduíche, tem dias que você vai sair para jantar, não é assim? Mas não é isso que determina quem você é. Você entende isso, não? O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é selfie, não é nada dessas coisas, mas é o quê? Paz, alegria e gozo no Espírito. Então, para Jesus, sucesso é diferente do que nós entendemos como sucesso. E como igreja, como povo de Deus, nós precisamos entender isso. Lucas 1:38. Então Maria disse: aqui está a serva, que aconteça comigo conforme o quê? A sua palavra. Então o anjo foi embora. O que significava para Maria cumprir a vontade do anjo? Uma mulher que ainda não tinha casado ia ter que explicar que estava grávida de quem? De José? De quem? Quando isso tinha acontecido em Israel? Nunca. O que Maria, o sucesso do casamento de Maria estava em jogo? Tanto é que José falou assim, cara, a madame, acho que essa conversa de Espírito Santo, José queria, zarpar. Mas me impressiona que Maria teve a capacidade de abrir mão de todo o projeto que ela tinha de vida para viver o propósito que Deus tinha preparado para ela. Eu estou disposto a isso? Você está disposto a isso? Quando Maria fala que se cumpra em mim a tua vontade, ela estava dizendo, a minha vontade nessa situação não tem mais valor. E ela se entrega. E ela vive aquele momento diante do Senhor. Por isso que quando o anjo se apresenta a Maria, ele fala assim, Maria, no céu você tem muita graça de Deus. Você é agraciada pelo Pai. Porque ele entendia o que estava no coração de Maria. Quando Deus busca alguém na terra para cumprir um propósito que ele tem determinado, por incrível que pareça, ele faz esse research no nosso coração, para ver se nós estamos prontos a viver o propósito intensamente, ou se é simplesmente uma declaração da boca para fora. Viver o propósito de Deus é maravilhoso, mas possivelmente os teus planos, a tua vontade, vai ter que ser colocada em segundo plano. Não quer dizer que você vai ter que jogar fora. Você vai ter que ter a capacidade de colocar em segundo plano, para que o propósito de Deus se cumpra na minha e na sua vida. Jesus, quando ele veio à terra para cumprir o propósito do Pai, o que ele teve que fazer? Ele teve que abrir mão de algo, não? Do quê?
A glória, eu acho que ele não teve problema. Mas o que mais pegou foi ele deixar a presença do Pai. Maria abriu mão da sua reputação, dos seus planos, dos seus sonhos, para cumprir a vontade de Deus. Moisés teve que abrir mão de alguma coisa para se tornar um príncipe no Egito? E o libertador de Israel? Ele abriu mão de ser um príncipe. Onde? No Egito. Para se tornar um libertador no próprio Egito. Zaqueu, ele teve que abrir mão de alguma coisa para receber o propósito de Deus? Teve ou não teve? Teve ou não teve? Eu sei que vocês conhecem a palavra. Ele abriu mão basicamente de tudo aquilo que ele tinha conquistado. Ele falou, se eu extorquir alguém, eu devolvo. 4 vezes mais. É a restituição maior que tem no Velho Testamento. Ana, mãe de Samuel, ela teve que abrir mão para gerar Samuel? O que ela teve que abrir mão? Do seu sonho, Rose. Do sonho que Deus colocou no teu coração. Do sonho que Ana por muitos anos clamava, angustiada, falava, Deus, me dá um filho, porque Penina é uma pedra no sapato, essa mulher não para de me incomodar. E Deus falou, eu dou para você, Ana. Mas o que eu te dou com propósito. Você é capaz de abrir mão da tua vontade, do teu sonho, para que o meu sonho se cumpra sobre Samuel e não o teu, Ana. Nós geramos filhos e queremos que os nossos sonhos se cumpram sobre a vida deles. E Deus está falando assim, eu te dei um filho, homem e mulher, para que os meus sonhos se cumpram sobre a vida deles. Você está disposto a viver dessa forma? E quando eu falo isso, eu estou com o meu ali dentro. Quer dizer, hoje ele está lá do outro lado. É isso que nós precisamos entender quando nós falamos que se cumpra em mim a tua vontade. A minha vontade já não é mais, não deve estar em primeiro plano. Deus é maravilhoso e tem muita coisa para realizar. Você não tem esse verso aí. O propósito nos leva, esse não é um verso, é uma frase. O propósito nos leva a renunciar coisas terrenas para conquistar uma identidade celestial. Nós não conseguiremos viver o propósito plenamente se, atrelado a isso, nós não tivermos um coração disposto a abrir mão. Um coração disposto a deixar que algumas coisas se tornem em segundo plano na minha e na sua vida. Olha o que fala em Marcos, você não tem esse verso, anota aí no teu boletim, em casa você vai ler, pode conferir. Marcos 10, 28 a 30. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e seguimos o quê? O Senhor. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais. O quê? Irmãos, irmãs, mães, filhos, campos com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Você deseja viver o propósito de Deus? Só quem deseja viver o propósito de Deus fala, amém, eu quero. Eu quero viver o propósito de Deus. Agora a pergunta que a palavra faz para mim e para você, o quanto você tem a capacidade de abrir mão da tua vontade para viver a vontade do Pai. Nós queremos viver a vontade do Pai dentro da nossa vontade, não vai funcionar. Eu quero que o Evangelho funcione dentro do meu schedule, dentro da minha rotina, dentro da minha realidade. Não vai funcionar. Vai ser um Evangelho limitado, frustrado.
eu preciso entrar no propósito para viver plenamente o propósito que Deus tem na minha vida. E para isso eu vou ter que aprender a abrir mão de muitas coisas. João 17,13, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Em terceiro lugar, tudo contribui para o bem daqueles que vivem com propósito. Quantas vezes nós falamos diante de uma situação, todas as coisas cooperam? Quem fala isso? Quem fala isso? Eu falo isso. Todas as coisas cooperam. Está certa essa exegese desse texto? Não está certa. Isso simplesmente é algo que nós distorcemos a palavra para dizer, Jesus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que está cooperando. Mas eu preciso entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e depois vivem o quê? Então esse texto tem duas condicionais. Aquele que ama a Deus acima de todas as coisas e vive o propósito de Deus, na vida desse, não tema, não tenha medo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão vivendo dessa forma. Eu não posso viver de outra maneira e achar que tudo vai cooperar. Tudo vai cooperar para quem ama e para quem busca viver dentro do propósito de Deus. E é incrível que tudo no original, sabe o que significa, Jonas? Everything. Tudo é? Quando você está passando pelo vale, é tudo? É tudo? Quando você está passando por uma crise financeira, é tudo? É tudo? Quando você está passando por uma incompreensão, é tudo? Quando você está passando por um momento de espera, é tudo? É tudo. Tudo, nada foge do controle do Senhor. Tudo está debaixo do controle do nosso Deus. Então isso deve acalmar o meu coração. Isso deve acalmar o teu coração, porque aquilo que você está vivendo faz parte do tudo que Deus tem como propósito na minha e na sua vida. E eu sei que Ele está no controle. Ele está no controle de todas as coisas. Tem guerras que você vai ter que dobrar as mangas e lutar. Tem outras que Deus fala assim, aquietai-vos, e sabeis que eu é que sou Deus nessa situação. Mas na inquietude que nós vivemos, no desespero que nós vivemos, nós damos um tempo para Deus, assim, enorme. Te dou 24 horas, Deus, para você fazer alguma coisa nessa situação. Senão o teu propósito termina e vai entrar o meu para resolver essa história. É assim ou não é assim, gente? E Deus fala assim, calma, filho, não te desespera. Viva o propósito e não se desespere. Fale para a pessoa que está do seu lado, viva o propósito, irmão. E não se desespere. Porque Deus está no controle. Aí você fala assim, Marciano, uma coisa é falar, outra coisa é viver. Querido, você acha que eu sou diferente que você? Você acha que eu não passo pelas mesmas situações que você passa? Eu não tenho sala VIP no Evangelho. A mesma cadeira que você senta, eu também sento. O que você aprende, eu também preciso aprender. O que você vive, eu também preciso viver. Até as dores têm propósito nas mãos de Deus. Deus não está trabalhando para nos fazer felizes, mas para cumprir o seu propósito em mim e em você. Se bem que você vai ter a alegria do Senhor. Ser feliz e ter a alegria do Senhor são duas coisas diferentes. A alegria do Senhor é fruto do Espírito. Alegria é através do Espírito Santo que eu recebo isso. Ser feliz é através de resultado. Eu busco ser feliz. Eu faço coisas para ser feliz. Eu viajo para ser feliz. Eu crio toda uma situação para mim ser feliz.
E guess what? Essa felicidade, ela até pode ser alcançada, mas ela é limitada. Então, a alegria do Senhor é o que nos fortalece. Você tem uma frase aí, que está antes de Gênesis 50, 20? Tem ou não tem? Tem? Então responde, gente. Leia, 1, 2, 3, por favor. Eu creio que com isso a gente pode ir para casa, não pode? O que parecia destruição era o quê? Ou é? O que parece luta, o que parece dor, o que parece incompreensão é o quê? Preparação. Para quê? Porque o inimigo vê momento. E o problema é de nós andarmos com Cristo só focados no momento. No momento. Abraão estava vivendo uma crise com Sara, vivendo o momento. A mulher não gera filhos, eu tenho uma promessa. Essa mulher não gera filhos, eu tenho uma promessa. Até o anjo fala assim: ei, Abraão, levanta os olhos e olha para frente, olha para cima. Conta as estrelas, areia do mar. É possível? Não é. É assim é o propósito que eu tenho com você, Abraão. Esse filho que vai ser gerado através de você e de Sara vai ser como a areia do mar. A multiplicação através dele vai ser grande. Então tem momentos que a gente só está vivendo o momento. Hoje é difícil viver aqui nos Estados Unidos por tudo que está acontecendo. Troque a preocupação pela oração. Fala assim, mas eu tenho que ser prudente. Seja prudente. A Bíblia em momento algum te chama para ser imprudente. Seja prudente. O Espírito Santo direciona. Faz, não faz, o Espírito Santo continua guiando a igreja. É assim ou não é? Mas nós precisamos levantar os olhos. Essa crise vai passar. E o que vai prevalecer é o que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim. Levanta os olhos e veja. Levanta os olhos e veja. Levanta os olhos e veja. Levanta os olhos e veja o que Deus tem preparado para a sua vida. Você entende isso ou não? Levanta os olhos e veja. Gênesis 50, 20. Nós acabamos de falar que nada na vida de quem ama a Deus é o quê? Desperdiçado. Gênesis 50, 20. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em quê? Em bem. Para fazer como estão vendo agora. Que se conserve a vida de muitos. O Jonas pregou sobre José, e eu imagino que José, na crise dele, ele deveria várias vezes falar: Deus, o Senhor me deu um sonho. O Senhor falou comigo que o Senhor iria me colocar por cabeça e não por cauda. Todos os meus irmãos iriam se dobrar diante de mim. Só que José era bocudo, desculpe a expressão. Falou antes do que devia falar. Então, às vezes, tem coisas que Deus fala com você, é para guardar no coração. Não é para sair falando com todo mundo, não. Até Deus falar, agora pode falar. Então aprenda, tem coisas que Deus está falando assim, estou falando isso porque é com você que eu estou falando. É com você que eu estou ministrando na sua vida. Eu tenho isso para você. Mas leave a lock put in the pocket. E José, por várias vezes, ele falava: Deus, cadê o sonho? Deus, cadê o sonho? Eu aqui na prisão. Não tem nada a ver com o que está acontecendo. José falando: eu aqui na prisão, Deus. Revelando o sonho de padeiro e de copeiro. Estou aqui porque foi injustiçado. Por ser íntegro, aquela mulher me acusou por algo que eu não fiz. E eu não me defendi. Você vê em algum momento da Bíblia José se defendendo daquilo que ele não fez? Como nós precisamos aprender. Porque dentro do propósito tem a soberania de Deus. Ele vai te justificar. Ele é aquele que é a tua justiça.
interpreta o sonho. Eu imagino que naquele momento que José interpreta o sonho, estava assim, para ele sair daquela situação, David, estava perto. Só que José cai num erro grande, ele cria uma expectativa no copeiro, queria voltar para a presença do rei. É o homem de conexão, é um homem que tem poder, é o cara que tem a batuta na mão, é o cara que tem a caneta para assinar e ele vai determinar a minha história. E José falou para o copeiro assim: lembra-te de mim, João, quando você estiver na presença do rei, porque ele tem poder para me libertar dessa situação. E Deus falou assim: esse menino estava bem, estava quase lá, José. Ai, Zé, fica com a boca fechada, Zé. Aprenda a confiar em mim. Se passaram quantos anos? Quantos anos? 2 years. That's a lot of time, my friend. Para quem está esperando 2 anos, é muito tempo ou não é? Até que um dia, Faraó teve o quê? Um sonho. Deus vai atrelar a necessidade das pessoas para quem tem propósito. José tinha propósito. O rei do Egito tinha o quê? Um sonho para ser revelado. Aí o copeiro lembra de quem? Que memória fraca. 2 anos depois, lembrou de José. Aí mandaram chamar José. Aí José podia falar: agora eu não quero. Agora eu não vou. Você tem propósito? Você tem propósito? Não é você que determina o tempo quando Deus quer te usar para a obra dele. Quando Deus te chamar, esteja pronta. Esteja pronto para dizer: eis-me aqui. Não sou eu que determino quando Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Porque a fila anda. José se banhou, fez a barba e chegou até onde? Até o cumprimento da promessa. E a partir daí a gente sabe da história. Aquilo que Deus tinha falado em sonho para José se cumpre com um propósito. Às vezes o seu sonho está sendo projetado, está no forno de Deus ainda, está na estufa de Deus, porque Deus está maturando a sua vida, Deus está maturando o teu sonho, Deus está te preparando, Deus está te preparando, Deus está me preparando, porque quando chegar o propósito, eu preciso estar pronto, eu preciso estar maduro. O forno é bom, o calor é bom, a espera é maravilhosa para quem tem propósito. O impaciente não aguenta esperar. Por que Samuel foi destituído? Porque Deus falou: espera Saul. Espera, Saul. Você é rei, mas quem manda na terra sou eu. Você é igreja, mas o Senhor da igreja continua sendo Jesus. É Ele que fala quando e por quê. E eu preciso aprender a esperar na ordem de Deus, igual um pitbull. É agora que nós vai, é agora. Então você levanta e faz aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Viver com propósito é entender que Deus Ele é Senhor da minha vida. É agora, José, é agora, Zé, que eu vou te usar e vou te colocar no lugar que eu coloquei no teu coração. Se passaram 20 anos, se passaram 30 anos, não interessa, José, o meu sonho vai se cumprir, porque é propósito de Deus na sua vida. Nada foge, nada é desperdiçado, nada se perde. Em último lugar, o propósito, ele é eterno. Ele não é geracional, não é só para mim e para você. O que é eterno não foi criado, ele sempre existiu.
Então o propósito ele sempre existiu para o ser humano. Ele foi revelado na criação, mas ele sempre existiu no coração de Deus. Romanos 8, 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós achamos que o propósito final meu e seu é salvação. Isso é a ponte. Deus teve que salvar o homem para conectar ele novamente ao propósito eterno. Se a salvação fosse o propósito eterno, Deus tinha que ter criado o homem para ele pecar. Deus criou o homem para ele multiplicar e para ele governar. É totalmente diferente. O homem decidiu outras coisas. Então, por isso que ele teve que enviar Jesus para resgatar o homem do pecado, da condição que ele estava, para transportar para um novo momento. Então, salvação e transformação é necessário na vida de todos aqueles que amam a Deus. A salvação, ela é incompleta se não entender. A obra da salvação de Cristo, ela está completa. A obra redentora está completa. Fala, a obra redentora, ela está completa. Eu não preciso acrescentar nada. Mas eu preciso entender que a salvação me leva à transformação. Para que eu seja semelhante a quem? A Cristo Jesus. A semelhança de Cristo é um processo de transformação. É onde entra o nosso caráter. É onde entra a nossa maneira de viver. Então não basta só ser salvo. Não basta só frequentar um corpo espiritual. Esse corpo espiritual vai me ajudar a crescer, a que eu possa ser transformado à imagem de Cristo Jesus. A sua transformação começa em Deus, mas ela tem o complemento do corpo. Fala, a minha transformação começa em Deus, mas ela tem o complemento do corpo. E é isso que nós precisamos entender. O propósito é eterno, pois antes de qualquer coisa, ele já existia. Por favor, venha para cá, Jonas, estou terminando. Ou quem vier. O plano do Pai Celestial sempre foi ter uma família. Por isso que nós falamos, igreja é o quê? É o quê? Família. Precisa ser. Precisa se tornar. Não é só um lugar que eu frequento. Eu não sou um frequentador. Eu sou um membro da família. Se eu não entender que eu faço parte da família, quem frequenta é visitante, é outra coisa. Na minha casa, eu não frequento, eu vivo lá. Eu, a minha esposa e o Caleb. E nós temos um outro agregado que é o Eco. É a minha família. É a minha família. E quando eu entendo que a igreja é a minha família, alguém precisa convidar você para você frequentar a tua família? Você convida quem? Quem? Quem o quê? Então, se você está sendo visitado ou convidado, faça parte. Faça, aqui é minha casa. This is my family. É a minha família porque Deus me inseriu na família de Cristo Jesus. Essa família fala de unidade, é uma família. Sabe quantas igrejas Deus tem? Sabe quantas? One church. One church. Ela é dividida geograficamente pela necessidade. Mas nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo por causa de uma igreja que Cristo tem. Uma igreja. O nome é diferente, tal, mas Cristo tem uma igreja. Ele tem uma noiva que conhece a voz do noivo. Então é uma unidade. Muitos filhos. Aqui tem uma parte dos filhos que fazem parte dessa família. Tem quantidade. Eu sei que nós temos um número, mas para mim, a igreja não é pequena, a igreja não é grande, a igreja é a igreja. Onde em alguns lugares tem um número maior, em outros os números menores. Mas o que a igreja precisa entender é que ela é uma só. Uma só. Isso a propósito, isso gera tranquilidade no nosso coração.
Porque senão a gente fica agoniado, querendo reinventar a roda, para impressionar as pessoas. Venham para a nossa igreja, porque aqui a nossa igreja, ela é diferente. Nós só precisamos viver o propósito. Precisamos viver como igreja. Precisamos amar, precisamos perdoar, precisamos nos conectar, precisamos fazer, ter o esforço de estarmos juntos. Isso determina e faz com que a igreja seja igreja. E essa igreja que tem unidade, tem quantidade, não é de qualquer jeito. A igreja não pode ser a minha cara. A igreja não pode ser a cara do Jonas. A igreja deve ter a cara de quem? De Cristo. Eu preciso ter a cara de Cristo. Para que quando as pessoas te vejam, elas remetam a sua pessoa a quem? A Cristo Jesus. Esse impacto não precisa de muita pregação. Não precisa de fazer muito alvoroço. Porque Deus deseja levantar uma família que reflete a imagem de Cristo Jesus. Mateus 5, 14 a 16 fala assim: vocês são o quê? A luz de quem? Do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem a quem? O Pai de vocês que está nos céus. Jesus fala assim: eu vou aos céus, mas eu vou deixar uma luz nesse mundo. Eu vou deixar uma luz que ilumina nessa terra. Eu vou deixar um sal que tempera nessa terra. E sabe quem é? Você, nós, a igreja de Cristo Jesus, que segue trabalhando com o propósito eterno de Deus, de anunciar que na casa do nosso Pai há muitas moradas. Por favor, não me leve a mal, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Posso? Qual foi a última vez que você falou do amor de Deus para uma pessoa? Qual foi a última vez que você levou uma pessoa para Cristo Jesus? Não falo isso para cobrar, mas para nos despertar. Existe uma luz em você, que ao abrir a sua boca, essa luz, ela alcança as trevas, ela alcança o perdido. O amor de Deus está em você, e esse amor que está através de você, Deus quer alcançar outras pessoas. Fale do seu jeito. Você não precisa de um sermão, você não precisa de um esboço. Sabe o que continua tendo muito poder? Deus te ama. Deus te ama. E Ele tem um propósito na tua vida. Se você não souber explicar o propósito, pega essa pessoa pela mão e fala assim: eu vou te levar no lugar que alguém que sabe um pouco mais do que eu, vai falar um pouco mais do que eu entendo, para você entender. Para você entender. Você foi criado com propósito, você tem um propósito, e Deus espera que esse propósito se cumpra na sua vida. Você não é obra do acaso. O que está acontecendo na sua vida hoje não é obra do acaso. O maior amor da nossa vida nos criou com um propósito e de propósito. Tem propósito para quem foi criado de propósito. Você não foi criado para viver uma aventura nessa terra. I wanna be happy, I wanna be happy, I wanna be happy. Você não foi criado para viver uma aventura, você foi criado para viver um propósito que Deus tem na sua vida. Toda a criação revela, através da sua existência, o propósito de Deus. Meu Deus, que isso entre no nosso coração. Toda a criação revela, através da sua existência, o propósito de Deus. Sabe por que muitas vezes as pessoas que estão perto de nós não conseguem entender a vida de Cristo? Talvez porque nós ainda não conseguimos refletir o propósito de Deus.
E eu falo isso para mim mesmo. Que Deus nos dê graça para poder refletir esse propósito ao nosso semelhante. E Ele nos lembra qual é o sentido da nossa existência. Último versículo, Salmo 139, 14 a 16. Davi escreveu e fala assim: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Você é obra de Deus? Você é obra de Deus? Quando Deus olha para você, Júnior, sabe o que Ele faz? Ele contempla e admira a obra dele. Lá no Éden, tudo que Ele criava, depois de ter criado, Ele falava o quê? Muito bom o que eu criei. Então, quando Deus olha para você, que isso entre na nossa alma, independente do que as pessoas falam. Hoje nós vivemos uma história muito difícil, onde a gente tenta se filtrar na sociedade e as pessoas não entendem quem nós somos, e por nós não entendermos quem nós somos, nós nos frustramos, criamos traumas, aceitação, baixa estima, e aí vira um pacote grande esse negócio. Mas quando Deus olha para você, Safira, Ele contempla uma filha e admira a criação. Mazinho, quando Deus olha para você, Ele contempla um filho e admira a criação. Você consegue entender isso? Quando Deus olha para você, Sueli, Ele te contempla e admira a criação dele. Ah, mas eu não sei o que, não tem cabelo. Não tem cabelo. Não tem aqui, não tem acolá. Gostaria de ser mais alto. Gostaria de ser mais estreito. Gostaria de não sei o que. Gostaria de ter barba para fazer barba toda semana. Meu sonho é fazer barba. Quando Deus olha para você, Ele não errou no desenho. Você entende isso? Quando Ele olha para mim, por incrível que pareça, Ele sabia que com 30 anos ia ser careca. Ele olha para mim e contempla a criação. Isso tem que entrar no nosso coração. Isso que faz toda a diferença. Deus contempla a criação dele, que é maravilhosa. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Meu Deus. Eu não consigo entender o que eu estou vivendo hoje. Quero dizer, você que deseja viver o propósito de Deus, eu sei que esse é o desejo do teu coração. Para você, existe um plano de Deus escrito e determinado pelo próprio Deus. Eu não sei como eu vou terminar essa mensagem, sou bem sincero com você. Quando Jonas ele sai de Nínive e vai para Tarso, ele quebra o plano de Deus. Ele rompe com o plano de Deus. E Deus teve que parar e conversar com Jonas e promover algumas crises, porque Jonas saiu da rota que Deus tinha preparado para ele, até ele entender que os planos que Deus determinou e escreveu e determinou na vida de Jonas era para ir a Nínive.
Às vezes a gente está lutando lá em Tarsos. A gente está no navio, numa situação, ou sofrendo, seja o que for. E o grito de Deus é: volta para Nínive, Jonas. Volta para o propósito. Entenda o que eu determinei na sua vida. E nesse lugar você vai ter paz. Você vai ter o favor de Deus. Coloque-se de pé, por favor. O que nós temos falado aqui nessa manhã, eu me incluo nessa mensagem. Porque eu creio que ficou claro nessa manhã que propósito, chamado, missão, chame como você quiser. Não sou eu que determino. Não sou eu que coloquei um chamado pastoral na vida do Jonas. Não fui eu. Isso foi Deus que colocou na vida dele. Como igreja, como corpo, nós simplesmente reconhecemos isso. Não fui eu que chamei você para fazer o que Deus te chamou para fazer. Não fui eu. O propósito quem determina é Deus. E por isso, viver o propósito de Deus deve ser tudo o que eu devo buscar nessa terra. Está próximo do Pai, está próximo do coração do Pai. Não é frequentar um lugar querendo receber a recompensa de um dia estar com Deus. Não é isso. Quem vive com propósito já morreu para si mesmo. Morreu para si mesmo para cumprir um chamado que Deus tem para cada um de nós. Deus tem um chamado que é universal para todos, mas tem algo específico que é para você. E é isso que Deus está falando conosco, igreja amada. Sansão, ele tinha um chamado específico de Deus. Mas ele se perdeu no processo. E acabou perdendo o propósito. Até um dia, Sansão virou motivo de vergonha para os inimigos. Até um dia os inimigos levaram Sansão à presença de todos os governantes daquele lugar para se divertir com Sansão. E Sansão sabia: eu fiquei cego porque eu deixei e perdi o propósito. Ele se abraçou em uma coluna e fala assim: Deus, pela última vez eu oro. O meu chamado é matar esse povo. Era, não era? Matar os filisteus? Então aqui estão os filisteus. E pela última vez eu oro. Que morra Sansão. Que morra Sansão, mas se cumpra o propósito de Deus na minha vida. E a força voltou. E se cumpriu o propósito na vida de Sansão. Nunca é tarde para fazer uma oração. Independente de qual seja a situação. Pedro se perdeu no propósito. Quando foi pescar. Voltou a fazer o que ele fazia antes. Deus não te tirou da onde Ele te tirou para você voltar a fazer aquilo que... Não. Pedro se perdeu. Até ele se encontrar com o mestre. E mestre lembrar a ele qual era e qual é o propósito que Deus tinha para Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Vou fazer de você um pescador de homens, não é mais de peixe, Pedro. Não distorça o chamado, não distorça o propósito. É uma palavra, pescador de homens. Pedro se tornou pescador de
voltou a pescar. Não, Pedro, volte ao propósito. Igreja, volte ao propósito. Marciano, volte ao propósito. Eu não sei como você está. Eu sei o que essa palavra pode promover no teu coração. Nós vamos ser ministrados agora por um louvor. Se de alguma maneira essa palavra falou com você, eu não vou tentar me arriscar naquilo que ela falou com você. Se de alguma maneira ela falou com você, vem até aqui à frente. Eu quero estar aqui com você. Quero orar com você. Quero pedir, clamar ao nosso Senhor que Ele venha sobre nós, ajustar a rota se for necessário, seja o que for. Se o Espírito Santo falou com você, vem aqui como um reconhecimento de alguém que deseja viver o propósito de Deus na sua vida. Por favor, venha.